A todos e todas e todes, e vamos começar mais um dia do nosso seminário sobre Plano de Ação Nacional de Conservação dos Peixes e Algas da Mata Atlântica e as unidades de conservação, né? Como é que a gente pode fazer a junção desses instrumentos de gestão para benefício da conservação da biodiversidade, em especial as espécies ameaçadas da biota aquática continental, que são o foco de ação do SEPTA e do PAN, e do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Peixes e Algas da Mata Atlântica, né? A gente falou um pouquinho sobre o plano, vou só dar uma revisada muito rápida, né? Que é um plano de ação nacional, tem o objetivo de melhorar o estado de conservação e popularizar peixes e algas, rios e riachos da Mata Atlântica em 5 anos. Estamos com 90 espécies, 67 espécies de peixe e 23 de algas, né? A gente conheceu bem as algas ontem. E a gente tem 6 objetivos específicos para ajudar a melhorar o estado de conservação e popularizar os peixes, algas, rios e riachos da Mata Atlântica. Então, o primeiro objetivo específico, ele vai diretamente na questão da popularização dos peixes. Então, a gente fala que tem uma relação direta com as unidades de conservação. Inclusive, a ideia desse seminário foi para isso, né? Para popularizar peixes e algas, rios e riachos da Mata Atlântica com os gestores das unidades de conservação, para que os gestores funcionassem também como multiplicadores e isso chegasse a um setor maior da sociedade, né, que participa da conservação da biodiversidade no nosso país. Essa era a ideia inicial, né, de popularizar junto aos gestores e eles funcionarem como esse multiplicador. Então, a ação 1.1, por exemplo, fazer apresentação em encontros acadêmicos científicos visando a popularização dos peixes e algas. Esse aqui seria um desses, né? E a gente pode estar usando também os espaços das unidades de conservação para replicar isso. Se a unidade de conservação fizer algum evento de comemoração de aniversário da unidade de conservação e quiser que a gente possa falar sobre o PAN, peixes e algas, a gente pode estar à disposição também. Estabelecer parcerias, né, com instituições que promovam a educação não formal, que é o caso das unidades de conservação, né, que trabalham com educação ambiental não formal e formal também, mas é parceria com as unidades de conservação, a ação 1.2. Esse número das ações não são os mesmos da matriz, tá? São só uma sequência que eu coloquei aqui. 1.4, estabelecer parceria com instituições de ensino e outros ambientes de aprendizagem para capacitação de professores, monitores, guias e popularização de informação sobre as espécies focos do PAN. Então, de novo, as unidades de conservação têm muita relação com isso, né? Primeiro porque é um ambiente de aprendizagem onde os professores vão, né? Onde eles vão fazer capacitação, onde eles vão trabalhar com educação ambiental. Também na capacitação dos monitores ambientais que tem nas unidades de conservação, que a gente sabe que muitas já têm. E... Espera aí que apareceu aqui na tela. E também os guias, né? Que trabalham nas unidades de conservação. Então, essa capacitação em PAN pode ser propiciada pela gente, né, do GAT, e os guias sendo capacitados, eles vão poder mostrar um outro olhar sobre os rios e riachos, né? E é uma via de mão dupla, né? O guia vai poder estar oferecendo um outro serviço, né? Quer dizer, uma coisa que ele vai se especializar, ele vai ter um novo conhecimento que talvez possa agregar valor no trabalho que ele executa, né? O guia, de poder estar explicando a questão dos ambientes aquáticos e das espécies ameaçadas, e para nós vai ser muito bom que ele vai estar popularizando junto aos usuários da unidade de conservação informações sobre o PAN e o cuidado que devem ter com peixes e algas, né? Rios e riachos. A 1.5, solicitar aos gestores municipais que utilizem o material desenvolvido pelo PAN Peixes e Algas da Mata Atlântica em ações da popularização da espécie alva. Do mesmo jeito que a gente pode solicitar aos gestores municipais a utilização desse material que a gente pretende produzir, a gente também pode enviar esses mesmos materiais para as unidades de conservação. E as unidades de conservação seriam, nesse caso, os multiplicadores também, assim como as secretarias municipais de meio ambiente, de educação, né, que gostariam de trabalhar com esse material. Então, essas ações do objetivo 1, eu acho que dá para unificar muito com as unidades de conservação e ganho para os dois, né? Tanto em qualidade de serviço para as unidades de conservação, quanto popularização para os PANs. E quem ganha com isso é a conservação da biodiversidade, são as espécies ameaçadas. Eu acho que dá para a gente pensar em trabalhar mais a fundo com essa proposta. O segundo objetivo específico do PAN
é mitigação dos impactos das atividades agropecuárias nas áreas da Mata Atlântica, com ênfase na recomposição vegetação ripária, em especial nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies alvos do PAN, peixes e egras da Mata Atlântica. Essa ênfase na recomposição, da mitigação de impacto, eu coloquei também uma série de unidades, de ações que podem ser trabalhadas em conjunto com unidades de conservação. A primeira fala direto da relação com unidade de conservação, né? Identificar as unidades de conservação com registro de ocorrências das espécies alvos do PAN, peixes e egras da Mata Atlântica, a partir de levantamentos em bancos de dados e produtos acadêmicos. É muito importante que a gente consiga enviar material para as unidades de conservação para que eles consigam identificar em suas unidades se temos essas espécies lá, se eles já conhecem, se já tem registro, seja registro de dados secundários ou de dados primários, né? Acho que é importante a gente estar fazendo essa parceria com as unidades de conservação. Estimular atividades agro-silvopasteris, agroecológicas e de agricultura sintrópica, conservação de solo e de aquicultura menos impactantes no entorno das UCs, que é o que nós vamos estar falando daqui a pouquinho, né? Na apresentação da doutora Luísa Sarmento, né? Então, ela vai estar falando um pouquinho de como é que a gente pode estar usando esse espaço do entorno, ou mesmo em caso de APAs, que a gente tem algumas APAs aqui presentes na região operacional norte, e dentro das APAs também pode ser estimulado, né, um uso de solo que valorize a produção, né, pode se pensar na criação de um selo, né, de qualidade que garanta que a produção respeitou a conservação da biodiversidade, tentando agregar valor com isso, e ao mesmo tempo agregar proteção a uma margem que está a uma área que está à margem das unidades de conservação. Então, aumentando o grau de proteção das unidades e aumentando o grau de proteção sobre as espécies. Então, acho que é uma ideia muito interessante. Daqui a pouquinho a gente vai ter a Luísa falando bem mais sobre essa ação aqui. Recompor a vegetação ripária do entorno da Arrepio, Córrego Grande. Então, aqui já tem uma ação que está sendo feita, né? Pelo que me foi informado, está sendo já trabalhada, né? E diretamente com a unidade de conservação. Propor políticas públicas envolvendo a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, Cadastro Ambiental Rural, Código Florestal, Brazilian Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, visando a recomposição da vegetação ripária das áreas estratégicas. Isso pode ser usado tanto para a recomposição da vegetação, mas também podemos usar também em consórcio com as atividades de silvicultura, de agricultura sintrópica, de sistemas agroflorestais, né? A gente pode tentar ver como é que a gente pode aliar esses dois mecanismos, né? O pagamento por serviços ambientais com essa conservação da biodiversidade. Então, também tem bastante vínculo com as unidades de conservação, objetivo 2. No objetivo 3, o objetivo 3 é prevenção da retirada da cobertura vegetal de Mata Atlântica, em especial nas bacias hidrográficas, onde ocorrem espécies alvos do PAN, peixes e egras da Mata Atlântica. Não mudou, Cláudio. Hã? Não mudou para o 3. Espera aí. Não está aparecendo 3, prevenção da retirada de cobertura vegetal? Não. Eita. Eu vou ter que entrar de novo, então, porque... Para mim, tá mudando tudo aqui. Vamos lá. Está aparecendo para vocês? Sim, aparecendo agora. Está nas regras. Certo. Sim, está no 2. 2, 3. Apareceu 3? Ainda não. 3 agora. Pronto. Vamos lá. Espera aí que o Digão está chegando. Vamos lá. Objetivo específico 3.
prevenção da retirada da cobertura vegetal de Mata Atlântica, em especial na bacia hidrográfica, onde ocorrem espécies alvos do PAN, peixes e egras da Mata Atlântica. Então, indicar as áreas estratégicas para propor criação de UCs e para restauração ou recuperação de áreas degradadas em UCs. Então, vamos separar aqui que essa ação, na verdade, são dois tipos de ações diferentes. A primeira é indicar, né, e o pessoal que trabalha com unidade de conservação pode nos ser bem útil, para indicar onde eles acham que a gente pode estar complementando as unidades de conservação, talvez pensando numa estratégia de corredor de biodiversidade, talvez pensando em mosaico de áreas de proteção, trabalhar com essa ferramenta de indicar novas áreas estratégicas. É claro que o espaço de duração de um PAN talvez não seja suficiente para a efetiva criação da unidade de conservação, que tem que passar por avaliação, construção da proposta, uma audiência pública, publicação, decreto, ou então ser aprovado como projeto de lei. Então, é algo que demora um certo tempo. Mas a ação ela é indicar as áreas estratégicas para propor a criação. Então, é tentar fazer essa indicação de forma a gente aumentar a efetividade da conservação das espécies ameaçadas. Espera aí que... Vamos lá? Agora, outra parte dessa mesma ação é para restauração e ou recuperação de áreas degradadas em unidades de conservação. Aqui, a parceria com unidades de conservação é fundamental. A gente tem que saber quais unidades de conservação estão com áreas degradadas e que seriam passivas de recuperação para a gente conseguir fazer uma mobilização para tentar fazer um projeto de recuperação dessas áreas. Acho que seria muito bacana se isso acontecesse, porque a gente viu a importância das matas, né, na proteção dos riachos, principalmente de primeira e segunda ordem, para a conservação das espécies ameaçadas. Então, se a gente conseguir aumentar essa área em recuperação de áreas degradadas dentro de unidade de conservação, onde a gente tem governabilidade para poder agir e de poder buscar parceiros para fazer esse projeto, eu acho que seria essencial a gente conseguir identificar essas áreas degradadas de unidades de conservação, onde a gente pudesse buscar recursos para fazer essa recuperação. Então, essa é a ação 3.1. Isso vale para a APA também, né? Ação 3.2. Articular e realizar ações em conjunto com órgãos fiscalizadores das áreas estratégicas. Então, aqui é utilizar a existência do PAN e a existência de espécies ameaçadas para aumentar a justificativa da ação de comando e controle. Né? Muitas vezes, o Estado não tem perna para fazer ação em todos os lugares que ele teria que fazer essa ação. Como é que ele prioriza isso? Como é que ele vai priorizar recursos para estar direcionando a fiscalização? O Plano de Ação Nacional, ele é uma excelente ferramenta para estar dando mais critérios para ocorrer essa fiscalização. Está dando uma motivação, olha, é uma área de ocorrência de espécie ameaçada de extinção, é uma unidade de conservação, é uma área de existência de mata ripária, de área de preservação permanente, e além disso, tem espécie ameaçada. Então, com isso, a gente pode criar equipes multidisciplinares e talvez de vários órgãos, né? Polícia Militar Ambiental, órgãos estaduais, órgãos federais, o próprio ICMBio, fazendo onde for a unidade de conservação federal. Então, tentar criar esses grupos para aumentar a efetividade da fiscalização. E aumentar a ferramenta de comando e controle. Espera aí que passou. Quando passa um gato aqui em casa, a coisa pega aqui. Vamos lá. Então é isso, né? Articular e realizar ações em conjunto de fiscalização nas áreas estratégicas, articular a proposta de criação da UC-CAETES na área de ocorrência do Trichogenes claviger, no município de Castelo, no Espírito Santo. Então, já é uma área que tem um estudo, né? Já tem uma área que já foi feito o levantamento e parece que está caminhando essa proposta, né? Então, tudo isso é para mostrar quão próxima é a relação entre unidades de conservação e a instrumento de gestão Plano de Ação Nacional. O objetivo 4, conservação e recuperação da qualidade do habitat nas áreas urbanas e em expansão urbana, nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies alvos do PAN, peixes e egras da Mata Atlântica,
tem menos vínculo, né? Porque a gente está falando mais de área urbana, né? E a gente não tem unidade de conservação, por exemplo, do ICMBio em áreas urbanas, mas temos os parques municipais urbanos, né? Então a gente tem que trabalhar em conjunto, principalmente com os órgãos municipais e estaduais, né? Sugerindo a criação de unidades de conservação para áreas urbanas e em expansão urbana. Como é que a gente pode... Tem área que teria importante para a conservação dos peixes, né? Às vezes o rio ele sai de uma unidade de conservação que está fora da cidade, mas ele vai acabar passando na cidade. Então, criar uma APA linear, criar um parque linear que proteja o rio quando ele passa, quando ele corta a cidade, né? Até em São Paulo já estão sendo feitos parques lineares em beira de rio, né? Até na cidade de São Paulo, né? Na capital, na cidade de 12 milhões de habitantes, a gente já está conseguindo fazer parques lineares e recuperando margem de rio, né? É claro que o efeito ainda não está sendo tão sentido pela sociedade, mas é uma estratégia que a gente pode estar trabalhando. Identificação, o objetivo 5. Identificação, monitoramento e redução dos impactos dos barramentos sobre as espécies-alvos do PAN, peixes e egras da Mata Atlântica. Aqui eu coloquei essa ação, articular com os órgãos ambientais competentes a inclusão de ações restauradoras regenerativas nos habitats das espécies no âmbito do PAN, nos programas de recuperação ambiental vinculados ao licenciamento de empreendimentos. Aqui eu acho que a parceria é fundamental. Muitas vezes a gente tem um empreendimento de licenciamento e que vai ser obrigado a mitigar impactos e que não podem ocorrer na área do barramento, ou pode ocorrer na área do barramento, que esse barramento pode estar em áreas interessantes para a gente, e eles vão ser obrigados a fazer a recompensação da vegetação ripária, ou de reserva legal, né? Uma recompensação de mata. Muitas vezes a gente não tem locais para isso, né? Porque aí teria que ter uma autorização de um proprietário particular de terra para fazer a recomposição em sua área, a não ser que a gente consiga uma parceria com os proprietários rurais. Em unidade de conservação, a gente podia estar direcionando esses recursos de compensação por estarem, de um certo modo, afetando as espécies ameaçadas de peixes e egras, e esse licenciamento vai precisar fazer uma mitigação, a gente indicar a unidade de conservação como beneficiária desse recurso de mitigação. Então, mais uma vez, o PAN e as unidades de conservação trabalhando em conjunto, né, para ampliar a proteção da biodiversidade. E o objetivo específico 6, adequação de áreas de lavra e disposição de rejeitos para a manutenção da qualidade dos ambientes aquáticos nas bacias hidrográficas, está escrito errado aqui, né? Onde ocorrem espécies-alvos do PAN, peixes e egras da Mata Atlântica. Então, vai ser parecido com isso, né? Que eu falei dos 5, né? Que a gente falou de barramentos, também serve para lavra, né? Então, articular com órgãos de diferentes esferas a adequação das instalações ou legislações. Aqui que podem ser legislações que tratem da composição ou mesmo que falem em caso de ocorrência de sinistro, né? De ocorrência de acidentes, né? Como é que a gente vai estar protegendo os rios e riachos da Mata Atlântica. Então era isso, falei sobre os 6 objetivos específicos, a ideia era essa, né, inicial, a gente já tinha falado sobre o PAN como ferramenta e instrumento de gestão ontem, e hoje a ideia era como a gente poderia estar trabalhando com parcerias, unidades de conservação e plano de ação nacional. Então eu espero que a gente tenha dado uma ideia, a ideia é que os gestores sejam os receptores dessas nossas ideias e multiplicadores, e a gente consiga organizar alguma reunião em NGI, uma reunião com entidades do CISNAMA, envolvendo órgãos municipais, federais e estaduais, né? Esse aqui está sendo o primeiro passo, né, primeiro contato, mas a ideia é que a partir do conhecimento do PAN, peixes e egras da Mata Atlântica, a gente consiga construir um instrumento de trabalho que nos unifique, né? A ideia era que a gente conseguisse chegar um pouco mais longe com esse debate, né? Infelizmente, a gente não está conseguindo alcançar o que a gente gostaria, mas é o primeiro passo, eu acho que já está sendo muito, muito bom, né? A gente conseguir caminhar a partir disso.